E essa é a nossa segunda aula, a gente vai entender qual é que é a tradição do texto dissertativo em relação à estrutura paragrafal e à estrutura discursiva, tá? Eu quero chamar a atenção de uma coisa que acontece, que é uma coisinha assim que é um pouco, até mesmo de uma forma errada de compreender o texto. Eu não diria errada, vou me consertar e vou te orientar para que você entenda qual é o melhor caminho ou a tradição. Né? A gente sabe que a maioria desses corretores, eles são, uma experiência que eu estou passando para você. Eles são pessoas, tem pessoas novas, né? Mas tem pessoas assim que eles prezam muito pela tradição. Então, a tradição estrutural de um texto dissertativo, ele é que você apresente pelo menos 3 parágrafos. Um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. No entanto, a gente sabe que para que um texto ele exista, para que ele realmente se erija, ele deve ser um texto que apresenta um discurso introdutório, um discurso de desenvolvimento e um discurso conclusivo. Certo? No entanto, como eu te falei, eu quero chamar a atenção para que você não construa um texto monobloco, ok? Eu quero que você faça uma tarefinha para você mesmo, tá? Que vai servir aí para sua vida de concurso, espero que você passe nesse, que é entender o que é um texto monobloco, o que é um texto constituído, olha aí, anota isso, um texto constituído em um único parágrafo. Tá? Um texto constituído em um único parágrafo, certo? Se você puder, inclusive, parar agora essa aula que você está assistindo e pesquisar aí mesmo na internet o que é um texto monobloco, você vai verificar que é muito mais, assim, delicado de o corretor entender ou identificar, mesmo com toda a experiência dele, né, anos de trabalho corrigindo redações, onde que está a introdução, onde ela começa, onde ela termina, onde começa o desenvolvimento, onde ele termina, onde começa a conclusão e onde ela termina. Quando você ajuda o corretor a corrigir a sua redação, você consegue ainda, isso é estratégico, tá? Você consegue ainda ganhar ainda mais a simpatia dele para corrigir a sua redação. Então, antes de adentrar no conteúdo específico do que eu vou te mostrar agora, como estrutura paragrafal que você vai apresentar na sua redação, eu vou te chamar a atenção para alguns critérios, na verdade, algumas informações que muita gente não sabe, mas eu tenho certeza que você já sabe, então vou só reforçar, tá? A maioria desses corretores de bancas de concursos, eles corrigem muitas redações durante o dia, tá? Geralmente, no mínimo, eles têm que corrigir 100 redações por dia. Então, pense comigo, quanto mais você ajuda o corretor a corrigir a sua redação, a corrigir a sua discursiva, melhor para você, porque você já é um candidato bem preparado, que já apresenta um ótimo conteúdo específico e ajudando, tendo essa noção, essa informação de que o corretor ele precisa de facilidades para corrigir o seu texto, é melhor para você. Aquela história de que o corretor tem que se virar, que ele tem que, é o trabalho dele, ele tem que fazer, ele tem que identificar, isso já passou. Já é antiquado. Você deve facilitar, porque o corretor ele gosta disso. É como se você estivesse passando para o corretor uma mensagem inconsciente. Você tem que aprender também a jogar com o psicológico dos seus corretores. É como se você dissesse assim para ele, olha para mim, olha cara, eu valorizo o seu trabalho, olha o texto que eu estou te apresentando, olha as demarcações paragrafais, olha só os critérios de apresentação, que também a gente vai aprender nesse curso, como trabalhar, né, e como ganhar todos os pontos dos critérios de apresentação. E o corretor, com certeza, né, pelo seu nível de conteúdo, o seu nível de apresentação, a sua experiência já com a tradição paragrafal, ele vai com certeza aí fazer a sua nota decolar. Tá? Então, vamos aprender isso. Vamos aqui para o slide. Vamos lá. O gênero dissertativo, que é o gênero, como a gente já aprendeu, que é o gênero mais cobrado em provas de concursos na atualidade. O gênero dissertativo, a gente entendeu que é um gênero que apresenta a introdução, desenvolvimento e conclusão. Ele tem como função comunicativa apresentar para os seus leitores, que são os leitores especializados, são os seus corretores, que você é um candidato muito preparado para representar aí a instituição policial que você vai representar, tá? Então, inclusive, você já deve saber, voltando para o slide, que a função da prova discursiva é selecionar mesmo os candidatos de uma forma que a instituição ela fique bem amparada, que você seja um candidato que eles digam, olha, esse candidato ele pode nos representar, ele escreve bem, ele está por dentro de tudo que acontece e como a gente tem que fazer, tá?
Então, tem essa tradição. Como eu te falei, você pode até construir um texto em monobloco, mas o melhor para você, para que você atenda 100% a expectativa de leitura desses corretores, é que você apresente uma redação que tenha introdução bem demarcada, desenvolvimento bem demarcado e conclusão bem demarcado. Então, a gente tem aqui junto já um parágrafo, 2 parágrafos e 3 parágrafos bem demarcados. Tá? Algumas provas de alguns concursos, eles apresentam ou propõem para o aluno escrever tudo isso em apenas 15 linhas. Parece muito, mas é pouco. Quando a gente treina, se propõe a treinar bastante, já se torna pouco, tá? E aí, quando você tem apenas 15 linhas para escrever, você tem que ser mais estratégico ainda. Eu estou te dando dicas para facilitar ainda mais a sua vida. É o seguinte, se eu tenho 15 linhas, eu tenho que escrever 3 parágrafos, então você vai separar 5 linhas para cada parágrafo, tá? Que é uma dúvida também que parece meio banal, mas ela rola demais com os alunos, tá? 5 linhas para a introdução, 5 linhas para o desenvolvimento e 5 linhas para a conclusão. Olha aí, somou as 15 linhas que você precisa para obedecer e cumprir com a expectativa de leitura. Uma outra dica que eu vou te dar sobre essa tradição é um outro aspecto psicológico. Olha para mim agora. Se eu sou corretor e você também é corretor, o que você pensaria de um candidato, por exemplo? Olha como a gente está aprendendo um passo a passo, isso é muito importante. O que você pensaria como um corretor? Se coloque lá no lugar dele. Se você fosse corrigir a prova de um candidato e esse candidato apresentasse somente de 15 linhas, ele apresentasse só 10 linhas, que é o número mínimo, por exemplo. Eu acharia que esse candidato, ele não tem muito conteúdo, ele não consegue desenvolver até as 15 linhas, certo? Então, o corretor, ele também pode achar isso. Ele pode até tentar fugir disso, mas o psicológico, o inconsciente dele, ele vai pensar isso. Então, sempre desenvolva as 15 linhas, o número máximo de linhas, dependendo aí do concurso que você vai participar, certo? Desenvolva as 15 linhas, até mesmo porque, se você é um candidato bem preparado, você já foi lá no edital do seu concurso e você já verificou que esse número total de linhas, ele entra na fórmula geral do seu concurso, tá? Ele entra na fórmula geral e ele é geralmente, não vou generalizar, a gente não generaliza nem na redação, na hora da escrita, que esse número total de linhas, ele é sempre dividido. Ele é sempre dividido, tá? Então, quanto mais você escreve, tem um mito, na verdade, vou até chamar de mito, um mito que quanto menos você escreve, menos erros de português você vai ter, então, né, menos chances de errar. Mas, na verdade, quanto mais você escreve, você cumpre em mundo de concursos, no universo de concurso, quanto mais você escreve na discursiva, melhor para você, porque geralmente entra na fórmula do cálculo final, da sua nota final, o número total de linhas escritas. E não é por acaso. Se está na fórmula é porque alguma coisa, ou em alguma coisa, isso vai te beneficiar, certo? Então, vamos obedecer à tradição. Se a banca, ela não quer, ou não prefere o texto monobloco, a gente vai dar para ela exatamente o que ela quer ver. A gente vai dar um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, todos muito bem demarcados, inclusive a gente vai entender como demarcá-los de forma exata. Então, vamos seguir essa tradição estrutural que a gente acabou de ver, para que você tenha total êxito no seu concurso, tá? Então, vamos para a próxima aula, já te convido e anote aí, diferencie as redações de um texto monobloco e uma redação de um texto bem constituído a nível paragrafal. Essa é uma dica muito valiosa. Põe em prática que com certeza, eu te dou toda a certeza que isso vai dar muito certo no seu concurso. Até a próxima!